Mas aí, aqui eu falei, tenta de novo, tenta às vezes em horários diferentes, tá? Pode ser que consiga, senão, entre em contato com ela. Tá bom. Bom, minha gente, tudo bem aqui com o tomar? O verbo tomar? Bom esse verbo, hein? Esse verbo é muito versátil também, a gente usa para muitas coisas, né? Sim, nós não vamos tomar seu tempo. Eu coloquei para continuar, vamos lá, olha só. Agora o exercício diz assim, complete os verbos entre parênteses, ó os verbos entre parênteses aqui, ó, tá vendo? Tudo lá no finalzinho da frase tem o verbo que eles querem que a gente use na frase, tá? Então, complete com os verbos entre parênteses no presente do indicativo. Então, agora é presente. Vendo? Agora não tem opção, é presente. Tá? Então, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Vou para outro lugar agora, deixa eu ver. Agora eu vou para o verbo regular, né? Presente, eu sempre vou terminar em eu. Ó, significar. Lembra que eu falei, não importa o tamanho do verbo, né? Tira as duas últimas letras, o que sobrar é raiz. Eu vou lá, coloco a raiz, e aí CPF. E agora, CPF? Como é que eu vou conjugar CPF? CPF é uma coisa singular. Coisa singular, ele ou ela. A conjugação é a mesma, certo? Então, significa, tá? CPF significa... Você precisa, tranquilo? RNE, mesma coisa que CPF, né? Mesma coisa no sentido de uma coisa singular. Então, significa também, tá? Você precisa de novo, você precisa de novo. Certo? E aí, vamos para mais. Deixa eu chamar mais alguém aqui. Agora vem Hassan. Hassan, Hassan. Presente, minha gente. Presente, verbo regular. Eu, termina em o. Sempre, tá? O CRAI existe. Aqui estava invertido, ó. O sujeito estava depois, né? Pois você encontra. O CRAI fica. E o CRAI atende. Tá bom? Ó, ficar aqui, ó. Né? No sentido de é. O CRAI é na rua Japurá. O CRAI está localizado na rua Japurá. Tanto faz se a gente falar assim, tá? E o ficar cabe aqui também. Oi, professora. Oi. Tem Passado. Complete com os verbos entre parênteses no pretérito perfeito do indicativo. Tá vendo que aqui a gente não tem opção? Aqui a gente não pode colocar qualquer passado, não, hein, minha gente? Aqui é pretérito perfeito, tá? Então, temos aqui os verbos, ó, entre parênteses, e o sujeito que eu vou assinalando para vocês para ajudar, tá? Vamos lá. Agora eu vou chamar... Lena Cavuzzi. Lena Orlina. Olha aí, minha gente. Tá certo aí? Ó, tirei, né? Você regularizou. Ó, outra coisa aqui de novo, ó. Olha o tamanho do verbo. O verbo é enorme, né? Mas, tiramos as duas últimas letras e colocamos lá a raiz, ó. É o que sobra, né? Escreve lá a raiz. E depois a mesma Faltou uma embaixo. Regularizou. Trabalhei. Faltou. Calma, aqui? Onde que faltou o quê? Tem F, G, acho que outra. Tudo igual, né? Porque é verbo irregular, tá? Então, sempre vai repetir as terminações, tá? E não importa o tamanho do verbo, tá vendo? Tá bom? Ó, tirei, assinei, trabalhei, tudo igual. Aí vem um descobrir aqui para mudar a história, né? Ó, descobrir, né? Tá? Então, gente, maneiras de memorizar também não é só pegar a tabela e ficar eu, isso, eu, aquilo, né? Eu tirei, eu falei, né? Ele falou. Não, ela é frases, ó, frases prontas, tá vendo? Ler, tá? Tudo bem, pois olhou e passou. Por que que é igual? E os dois são verbos
regulares terminados em ar, né? Meu chefe me explicou. Meu chefe é ele. Meu chefe, singular, masculino, ele. Lembra daquela segunda aula que a gente ficou fazendo associação com os pronomes? Minha tia e minha avó, lembra disso? Meus filhos, seus filhos, minha família, lembra? Então, para associar. E como é que eu vou conjugar o verbo para o meu chefe? Quem é o meu chefe? Singular, masculino, ele. Tem que ir lá nos pronomes, procurar quem é meu chefe nos pronomes, né? Na dúvida, você faz as perguntinhas. Meu chefe sou eu? Não, gente, meu chefe é o meu chefe, eu sou eu, né? Meu chefe é você? Não, meu chefe não é você, não. Né? Faz as perguntinhas. Meu chefe somos nós? Não, gente, é um chefe só. Aí você vai fazer as perguntas, chega aí ele. Meu chefe é ela? Não. Meu chefe é ele? Ah, meu chefe é ele. Né? É, treino para fazer em casa também, exercício para fazer em casa, né? Meu chefe, ó, meu chefe explicou. Eu recebi. Você trabalhou. Depois, ó, folgou. Mesma terminação, ó. Então vai ser igualzinho, tá? Trabalhou, folgou. Folgar é ter um dia livre, um dia sem trabalho, tá? Eu recebi, meu amigo recebeu. Cuidado, eu recebi. Mas meu amigo, que é ele também, ó, meu amigo, um amigo só, ele recebeu. Eu expliquei. E esse expliquei, professor, é regular? Ó o verbo explicar. É regular. Mas o que aconteceu aqui? Lembra lá da primeira aula? Faz tempo já, né? Não faz tanto tempo, só que já tanta coisa já aconteceu aqui, né? Parece que já faz muito tempo, não é? Então, lembra daquela primeira aula que eu comentei com vocês? Foi na primeira aula? Não lembro se na primeira, mas na terceira aula, com certeza. Na primeira aula, não lembro se tem alguma coisa disso. Mas na terceira aula, que a gente falou de adjetivos, lembra do corajoso e da coragem? Da viagem, do viajar? Que a gente transformava a letrinha? Trocava a letrinha só para manter o som? Aqui vai acontecer isso muito. Olha só, o verbo é explicar, né? Então, tira as duas últimas letras e sobra a raiz. Essa é a raiz. Explique, com som de K, né? Muito bem. Mas, quando eu vou no passado, no pretérito perfeito, para a primeira pessoa, eu, o que acontece? A terminação dos verbos regulares, terminados em ar, é ei. Mas se eu fizer isso, ó, pegar a raiz e colocar aqui a terminação, olha que palavra vai se transformar em explicei. Explicei seria do verbo explicar, né? Então, cadê o som do verbo? A raiz do verbo perdeu. Cadê? É K. Então, por causa disso, a gente transforma esse C em QU. Ó. E aí coloca o EI lá. O EI tá lá. Mas a gente transforma o C em QU para manter o K. Explica. K. Som de K. Expliquei. Do verbo explicar. Vai acontecer com todos os verbos regulares terminados em car. Explicar, tocar, buscar, tá? Todos os verbos regulares terminados em car, né? Vai acontecer isso, ó, no passado. Toquei, busquei, tá? Viu que interessante? É verbo regular. Só transforma a letrinha ali para manter o som, tá? Mas a terminação é a mesma. Ei, tá bom? Maxan, fala Maxan. Temos que ver frase por frase para decidir, né? Então, complete as frases abaixo com o verbo indicado. O verbo tá lá indicado, ó, no finalzinho, tá? Deixa eu chamar a próxima aqui. Deixa
Onde é que eu estava aqui? Vamos lá para o fim, vai. E a Dira, minha gente, olha só. As opções aqui, né? Olha só. Essa frase aqui, ó. Eu morei em outro país no passado. Tudo bem? Tudo bem. Professor, posso falar que eu morava em outro país no passado? Pode. Nesse caso, pode mesmo, tá? Vocês sabem que nesse tipo de exercício, pretérito perfeito, quando for passado, né? Logicamente. Pretérito perfeito ou imperfeito, eles acabam aceitando, né? Mas nessa frase aqui, realmente, a gente poderia usar as duas, tá? Tanto faz mesmo. As duas estariam corretas. Eu morei em outro país no passado, ou eu morava em outro país no passado. Posso colocar esse no passado como momento, como posso pegar esse no passado e falar no passado antigamente, nesse sentido, tá? Tanto faz. Eu e meus pais, cuidado com isso. Eu e meus pais. Quando eu me junto com mais alguém, gente, não tem jeito, somos nós, tá? Eu e meus pais moramos em outro continente. Presente. Não tem nada de passado aqui, ó. Né? Minha irmã gosta, já estava conjugado aqui, ó, na verdade, tá? Gosta de morar no Brasil. Por que essa frase está aqui, professor? O que tem a ver? Tem a ver o seguinte, presta atenção. O verbo gostar, muita gente usa lá na redação, né? E muitas vezes eu pego redação em que, ó, o verbo que vem depois está sem o R. Por quê? Porque a gente fala muito sem esse R. No dia a dia, a gente fala assim, ó. Minha irmã gosta de passear, minha irmã gosta de viajar, minha irmã gosta de trabalhar, minha irmã gosta de correr, ela gosta de dormir. Mas é dormir? É comer? É trabalhar? Não. É dormir, comer, tem um R lá. Que muitas vezes esse R, ou ele fica muito sem som, ou a gente não fala mesmo, né? Então, a minha irmã gosta de morar no Brasil. Ela gosta de trabalhar, ela gosta de passear, ela gosta de vestir, ela gosta de comer, de sair, sei lá, tem um ir lá. Só que muitas vezes a gente não fala mesmo, tá? Então, eu vejo que muita gente não nem sabe que tem esse R, porque acho que nunca ouviu, nunca prestou atenção, né? E quando prestou atenção, a pessoa também não falou. Então, fica difícil, né? Então, gente, ó, isso aqui é para exemplificar o verbo gostar. Tá conjugado aqui, ó. Minha irmã gosta, eu gosto e ela gosta, né? Minha irmã gosta de morar no Brasil, tá? Só para vocês lembrarem que tem esse Rzinho aqui, ó, no final de verbos, depois do verbo gostar de, tá? Sempre vou falar desse verbo gostar de aqui para vocês. A gente vai estudar ele ainda. Estudar não, a gente vai falar dele mais para frente novamente, tá? Minha avó escolheu o Brasil como país de refúgio. Olha a situação. Lembra que eu falei para vocês que tem frases, mesmo que a frase não diga que é passado, vai ficar melhor passado que presente? Nesse caso aqui é o melhor, mas podemos falar que minha avó escolhe? Pode também. Não é impossível, tá? Então, olha só. Minha avó escolhe o Brasil como país de refúgio? Não é o mais natural, mas é possível. Imagina a minha avó, né? Ela escolheu o Brasil como país de refúgio. Aí, quando ela está aqui, todo dia ela escolhe o Brasil. Ela fala, olha, se eu pudesse escolher de novo, eu escolheria o Brasil de novo. Todo dia eu escolho ficar aqui no Brasil. Eu poderia ir embora para outro lugar, mas eu escolho ficar aqui de novo. Minha avó escolhe o Brasil como país de refúgio. Porque dá a ideia de todo dia, toda hora. Né? Que é presente. Presente dá a ideia de habitualidade, frequência. Né? Então, não é o mais natural nessa frase. Mas pode, errado não fica, tá? Mas o mais natural foi o que a Dira respondeu aqui. Ver se eu estou falando o nome certo. Aí a Dira, tá? Foi o que a Dira respondeu aqui. Minha avó escolheu o Brasil como país de refúgio. É o mais natural. A pessoa escolheu, está escolhido. Não precisa ficar escolhendo todo dia. Né? Mas eu posso
escolher todo dia se eu quiser, tá? Então, assim, vou deixar o presente aqui como algo que não seria errado, mas não seria o mais natural. O mais natural seria o passado aqui, tá? Aqui também, ó, eu escolhi aprender português. Escolhi, mas vou aprender, certo? Agora, posso falar que eu escolho aprender todo dia português, porque essa língua é difícil, e todo dia eu insisto, falo, vou aprender esse negócio. Eu escolho aprender de novo, vou aprender, né? Pode também. Não é o mais natural, tá? Porque pelo verbo, tá? A gente fala, escolheu, não fica escolhendo todo dia. Mas é possível. Eu escolho, todo dia que eu acordo de manhã, eu escolho, hoje eu vou aprender português. Vou aprender, eu escolho aprender de novo. Pode. Tá? Errado não fica. Mas o mais natural seria falar, eu escolhi aprender português. Tá bom? Elas escolheram os móveis da casa. Mesma coisa. Pode falar que elas escolheram, pode falar que elas escolhem. A frase aqui não diz grande coisa, né? Tá? Tanto faz, tá bom? Então, quando é muito tanto faz, eles também lá aceitam, né? São muito flexíveis, porque se a frase aceita, tá? Mas escolhe os móveis da casa, escolherão, tá? Mas é aquela história, né? Quando não diz nada, a gente opta pelo presente. Às vezes o presente não fica muito bom. Lembra que eu falei? Às vezes o presente fica meio estranho. Aí tudo bem. Mas, gente, tranquilo. Pode colocar o presente aqui também? Pode. Tá? Agora aqui não tem opção, ó. Ontem, meu primo vestiu roupas quentes, porque estava frio ontem. Eu vesti roupas leves semana passada. Não tem opção. Nós não vestimos ontem. Tá? Aqui não tem opção. Não tem opção não, né? Aqui, ó, de novo, né? Nesse exercício, que não disse qual é o tempo, né? Se eu escrever aqui, ó, meu primo vestia roupas quentes porque estava frio ontem, tá errado? Errado tá. Mas eles aceitarão? Aceitarão. Mas tá errado, né? Tá? Aceitarão nesse tipo de coisa, né? Que é passado, e ai, professora, critério perfeito, imperfeito, é muito difícil, né? Eles aceitam, mas errado estaria. Então, eu não vou escrever aqui para vocês isso, lógico, tá? Tá bom? Félix, fala, Félix. Sim, professor Maria, obrigado. Número 2. Aí, vamos lá, minha gente. Deixa eu dar uma explicadinha para todo mundo. Uma ligadinha aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha só. Presta atenção aqui, hein? Eu trabalhei como motorista no ano passado. Pessoal, posso falar que eu trabalhava como motorista no ano passado? Pode. Essa frase, excepcionalmente, também caberia, tá? Trabalhava. Que também caberia. O ideal aqui é o trabalhei, tá? O mais natural da gente usar. Mas como ano passado, essa frase, que excepcionalmente essa frase, a gente consegue pensar no ano passado como um período. Poderia, tá? Trabalhava como motorista no ano passado. Errado também não ficaria. E até ficaria corretamente mesmo, tá? Quando é possível mesmo, eu coloco escrito. Quando não, eu falo, olha, se fizer lá, eles vão até aceitar, tá? Mas aqui poderia mesmo, tá? Esse aqui não. Trabalharam muito durante o verão passado. Meu pai tem muitas opções. Meu pai trabalha muitos anos na mesma empresa. Pode? Pode. Ele ainda trabalha lá. Ele trabalha. Posso falar que meu pai trabalhou? Pode. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Posso falar que meu pai trabalhava muitos anos na mesma empresa? Pode também. Agora, o futuro já fica esquisito. Meu pai trabalhará muitos anos na mesma empresa. Fica meio esquisito, né, o uso disso. Como assim? Prevendo o futuro? Isso é prever o futuro mesmo, né? Fica esquisito. Gramaticalmente falando, não estaria errado, mas fica estranho, não é? Então, por que eu não gosto de colocar as coisas estranhas aqui? Só porque é gramaticalmente certo, vamos escrever? Não vamos, não.
Sabe por quê? Porque vocês não vão usar desse jeito. Vocês não vão ouvir o brasileiro falando desse jeito. Então vai confundir. Por isso que eu não ponho as coisas todas possíveis, não, eu ponho o que é possível real. É possível mesmo? É possível, então tá. Senão, fica muito estranho, tá? E aí vocês nunca vão ouvir, não vão usar desse jeito. Não é para usar desse jeito, né? Então, tá vendo que o trabalhará aqui ficaria estranho? Não é? Tá? Mas gramaticalmente falando, não estaria errado. Mas ficaria esquisito, né? Tá bom? Porque não basta conjugar, né, gente? A gente tem que falar certo a língua de verdade, né? Eu escrevi, olha isso aqui, eu escrevi um texto sobre profissões na escola. Então, ó, o natural foi isso, tá certo. Eu escrevi um texto, mas o mais natural de falar essa frase, né? Mas, professora, posso falar que eu escrevo? Poder, pode, mas é a história do escolher lá também, né? Mas olha só, quando eu falo que eu escrevo um texto sobre profissões na escola, dá a impressão do quê? Todo dia eu faço a mesma coisa na escola. Eu escrevo um texto sobre profissões na escola. Sempre. É estranho, mas não é impossível. Vamos imaginar que aquela professora inventou de falar um semestre inteiro sobre profissões. E vai ficar falando de profissões. Todas as profissões que existem. Tá bom. Então, errado não fica. Só não é muito natural a gente usar esse aqui numa frase dessa. Mas errado não fica. Tá? Mas esse aqui é o ideal. E foi o que o Zhang usou. E ficou mais natural mesmo. Tá? O carteiro entregou cartas para mim semana passada. Aqui não tem jeito. Semana passada ele entregou. E é ele, né? O carteiro. Tá? A professora, ela. Né? Então, ela escreveu ontem. O motorista dirigiu ontem. Taxista e motorista aprenderam a dirigir quando era jovem? Sim. Por isso aprendiam também? Também poderia, tá? E eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Então, aí eu percebo que é passado, ó. Tá? Por isso eu dirigi. Tá bom? É muita coisa, né? Muitos exercícios. Eu falei que a gente ia ficar fazendo 2 horas de exercício aqui? E esse aqui é muito bom, esse exercício. Presta atenção. Complete as frases abaixo com o verbo indicado no pretérito perfeito. Por que ele é muito legal, esse exercício? Porque a gente aqui, ó, vai ter verbos terminados em ar. Vocês já sabem por que eu faço isso, né? Para vocês sempre prestarem atenção nesse finalzinho dos verbos aí. Terminado em ar. Teremos verbos terminados em er. Ó, agora eu vou mudar a cor. Peraí, quero mudar a cor desse negócio. Ó. Não é isso não, professora. A professora ficou doida aqui. Peraí, calma. Agora é essa cor. Ó, terminados em er. E terminados em ir. Tudo juntinho, tá? No mesmo exercício. Para todo mundo ver tudo junto. Fica muito mais fácil quando a gente vê tudo junto. Né? Para ver as diferenças, tá? Então, esse exercício aqui é bem legal. Tá bom? Então, vamos lá que eu vou chamar alguém. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Já fica tudo fácil. Já fica as dicas aqui, ó. Todas as dicas, tá? Já fica aqui, ó. Quem é o sujeito? Já saber sempre quem é o sujeito, né? Então, vamos lá. Deixa eu chamar alguém. Muito bom. Eu não consegui ler o próximo palavra do pedido. Ah, brigadeiro. Brigadeiro. Brigadeiro é muito brasileiro, isso? Acho que é um dos doces mais brasileiros que tem, né? Brigadeiro. Muito bom. Obrigada, Sina. Muito bom. Arrasou. Olha só, gente, presta atenção aqui. Esse exercício é muito bom. É bom porque ele mostra todo mundo juntinho, tá? E sempre eu falo isso para vocês, né? Quando tem alguma coisa que é muito parecida, o bom é ver os dois juntos. Daí a gente vê as diferenças, né? Então, olha só. Vai terminado em ar no passado. Agora, deixa eu desligar vocês aí agora para eu poder explicar. Vai. Pronto, né? Vamos lá. Karen tomou, eu tomei, você tomou e ele tomou, certo? Muito bem.
Eu, agora é outra cor, né? Deixa eu fazer um negócio direito aqui para vocês. Eu comi, mas o Rogério comeu, você comeu e ela também comeu. Eu pedi, ó, eu pedi, você pediu, ele também pediu e Ana e Estevam pediram, tá? Então, olha que legalzinho, tá? Fica bem bonitinho aqui, para todo mundo poder estudar direitinho aí, certo? E decorar esse negócio. O último exercício não vai dar tempo, eu já sabia, né? Faz toda aquela bronca. A gente pode tentar começar, né? Mas não vai dar muito certo, tá? Amanhã, antes de começar a aula de amanhã, a gente faz o último exercício, que ele é comprido, ó, por isso que eu acho que não vai dar tempo, tá? Não vai dar mesmo, 5 minutos não dá, tá? E amanhã a gente faz esse daqui, certo? Que é futuro, tá bom? Amanhã, antes de começar a aula de amanhã, a gente faz esse daqui. Certo, minha gente? Mas olha só, minha dica, presta atenção que dá tempo de dar uma dica. Essa aula, eu vou postar agora, né, para todo mundo. Amanhã a gente termina e eu posto novamente, certo? Com esse exercício feito. Mas essa aula está em conteúdos das aulas, lá na atividades. Atividades, conteúdo das aulas, né? Tem todas as aulas. Então, pegue esta aula, número 9, e faça sozinho para treinar. Tá? Lá nas atividades, lá, aula número 9, vai estar desse jeito assim, ó. Sem fazer, né? Sem completar. Aí você pega, não precisa imprimir, não. Mas olha lá e vai escrevendo no caderno só as respostas, né? Para treinar. Aí você faz sozinho, depois você vem olhar. Deixa eu comparar com o que a gente fez na aula. Deixa eu ver se eu acertei mais, se eu tenho alguma dificuldade, alguma coisa. Tá? Aí você vai checando com você mesmo aí como é que você está. Que tempo você tem mais dificuldade, que exercício você teve alguma dificuldade para fazer. Aí você traz pra gente te ajudar. Tá bom? Mas amanhã a gente termina esse aqui. Tudo bem? Minha gente. Deixa eu ver vocês aqui. Muito boa essa aula, né, Marlon? Também acho essa aula muito legalzinha, porque ela é só exercício, tranquilinha, dá para todo mundo participar, muita gente, né, participar, tá? Amanhã eu vou chamar mais gente, tá? Ó, quem não respondeu, tá aqui anotado que não respondeu, precisa participar, todo mundo precisa participar, porque vale nota. Não é a resposta.